Muito bom te ver aqui, né? Muito bom, né? Juntos aqui, adorando ao Senhor. Maravilha, maravilha. Que bom. Amém. Vamos agora orar então? Vamos orar então, nesse momento? Convido você a estender sua mão aqui em direção ao altar, né? Como fazemos sempre, para abençoarmos aqui o altar, né? Quer dizer, o altar já é um lugar da presença do Senhor, aqui é o lugar da presença do Senhor, mas podemos abençoar tudo que vai acontecer aqui nessa noite para a honra e glória do Senhor, né? Vamos orar então. Senhor, louvado, glorificado seja o teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos na tua presença, Pai querido. Em nome de Jesus clamo a ti, Senhor, pelos teus servos, tuas servas, Senhor meu Deus, que estarão diante da tua igreja, Senhor, levantando a tua igreja em louvor e em adoração ao teu nome, Senhor. Abençoa, Pai querido, para que teus servos, Senhor meu Deus, possam estar aqui, Senhor, com o coração pleno, com o coração, Pai querido, totalmente entregue, Pai querido, aqui ao teu altar, Senhor, para que dessa maneira o teu nome seja honrado, glorificado através dos louvores, através das vozes, ó Pai querido, dos teus servos, Senhor, para que dessa maneira juntamos todos nós aqui em uma só voz, Senhor, o nosso louvor a ti, Senhor. Abençoa, Pai querido, para que teu Santo Espírito, Senhor, possa ter acesso a cada um de nós, Senhor, falando aos nossos corações, Pai, através dos louvores, através das orações, da ministração da Tua palavra, da celebração da Tua ceia, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai querido, cada um dos Teus servos que aqui estão, juntos aqui, com propósito, Senhor meu Deus, de Te adorar, bendizer o Teu nome, dessa maneira, Pai querido, podermos sermos edificados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que Tu tire de nós todo impedimento, tudo que porventura, Pai querido, possa, Senhor meu Deus, tirar de nós a atenção, o desejo, a vontade, Senhor, de entronizar a Ti, Pai querido, que é o único digno de toda honra e glória e louvor em nossos corações, Senhor. Abençoa a Tua igreja aqui reunida, Senhor, nos fortalece na comunhão, Pai amado, para que dessa maneira, Pai querido, a Tua igreja, Senhor, meu Deus, seja verdadeiramente o lugar da Tua bênção, o lugar da Tua presença, Senhor. É a oração que nós fazemos na certeza que somos ouvidos, ó Pai, porque nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. O povo de Deus diga comigo, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vamos estar começando, né? Já começamos, mas vamos fazer uma leitura que está em 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. 6 ao 9. Os irmãos que estão lá fora podem adentrar. Vamos ler juntos? Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor. As coisas podem acontecer à nossa volta, como diz o texto, mas nós não podemos desanimar, amém, irmãos? Vamos louvar. Abatidos, mas não destruídos.
que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de passando por alguma dificuldade, creio que o Senhor está com você, Ele não te abandona, e que um dia esse deserto ele vai ter fim, amém? Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás. De um lugar ao
outras pessoas, em tantas coisas eu procurei em outro lugar, e outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto teu rio de vida aqui. Sinto teu rio de vida
Som. Mais uma vez, saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Momento agora, momento de adoração ao nosso Deus com nossos dízimos e ofertas, né? É um momento para o membro da igreja, né? Você que nos visita nessa noite, sinta-se à vontade também de participar desse ato de adoração ao nosso Deus, trazendo a sua oferta, se assim, né, Deus colocar no seu coração, né? Então os nossos adolescentes vão se apresentar em louvor ao Senhor. Quando eles começarem o louvor, você sai do seu lugar trazendo o teu dízimo e a tua oferta em nome de Jesus. Pedir a igreja aqui para se colocar de pé, para cantar conosco.
Amém. Os adolescentes cada vez melhores, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Amém. Convidar o nosso irmão diácono Rutênio, né? Nosso irmão diácono Rutênio nos eleva a Deus em oração, agradecendo pelos dízimos e ofertas e pelos aniversariantes também da semana. Quem fez aniversário aí nessa semana que nem eu aqui, ó? Que nem eu, né? Que senão eu esqueço de mim mesmo. Irmã, pelas suas irmãs, Patrícia. Tudo da mesma semana, irmã? Tudo da mesma semana? Tudo... Irmã, pelo seu pai que fez ontem também. Amém. A irmã Luciana, pela sua sogra. Fica em pé, tá? Fica em pé, você que está fazendo aniversário ou representando alguém. Mais alguém fez aniversário? Não, né? Pedir então ao nosso irmão diácono Rutênio que nos eleve a Deus em oração, agradecendo pelos dízimos e ofertas, né? E pelos aniversariantes também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos para falar contigo. Agradecer, ó Deus, por esta noite maravilhosa, Pai, na qual o Senhor nos permite estar na tua casa, sendo louvando e agradecendo o teu nome, ó Deus. Queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor neste momento, ó Deus, do ofertório, Senhor meu Deus, momento em que a tua igreja, Senhor Deus, deposita ali, ó Deus, teu altar, seus dízimos, ofertas, ó Deus. Queremos, ó Deus, suplicar ao Senhor que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre cada um, ó Deus. Que o Senhor esteja multiplicando nos seus lares, ó Deus, nas suas dispensas, que nunca venha faltar nada para os teus servos, ó Pai. Quero entregar, Pai, em tuas mãos, ó Deus, todos que aniversariaram essa semana, Senhor Deus. Pedimos uma bênção especial para cada um, ó Deus, que todos possam estar, ó Deus, se alegrando na tua presença, Senhor Deus, com mais um ano concedido, ó Pai. Continue, Pai, dando saúde, ó Deus, espiritual, saúde física aos teus servos, aos seus parentes, ó Deus, abençoando a cada dia mais as suas vidas, ó Deus. Que eles possam se alegrar no Senhor e ter corações gratos ao Senhor, Pai amado, e tendo sempre a certeza que o Senhor cuida de cada um de nós, ó Pai, e tem cuidado de cada um deles, ó Deus. Ó Pai, obrigado por tudo, ó Deus. Continue, ó Deus, falar nos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora... vai voltar aos altares, não? Saída das crianças, né? Saída das crianças, então. Vamos lá, saída das crianças. Quem vai? Tias, quem vai? Quem vai orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia. Ó Deus, obrigado por estarmos na Tua casa de oração para aprendermos mais da Tua palavra, ó Pai. Abençoa essas crianças, ó Deus, delas um coração aberto, ó Deus, para ouvir também da Tua palavra, ó Deus, e saírem cheias de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Vai orar direito? Amém. O amém saiu, né? Amém. Amém. Saúde a todos mais uma vez com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Nós estamos hoje, então, aqui reunidos e juntos, né, na celebração da ceia do Senhor também nessa noite, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu gostaria de que nós estivéssemos todos aqui nessa noite, né, com firme propósito de pensarmos no que é a ceia do Senhor, que vem ser a ceia do Senhor, né, o quanto ela representa para nós, algo tão importante, né, para nós. E aí eu quero já de antemão, né, se você que nos visita nessa noite,
se você faz parte de alguma igreja evangélica, né? Se você está em plena comunhão com a sua igreja, com o teu pastor, eu quero desde já te convidar, né, a fazer parte também da celebração da ceia aqui no momento em que ela for servida, que você sinta-se à vontade de também participar desse ato, né? Uma ordenança do Senhor Jesus para a sua igreja, né? A minha proposta nessa noite, como nós vamos falar sobre a ceia, e foi bom que me entregaram a palavra um pouco mais cedo, eu gostaria de poder falar um pouco sobre os textos da palavra do Senhor que fala sobre a ceia, para nós entendermos, né, o significado da ceia, que não é algo, para que nós não tenhamos a ceia como sendo algo mecânico, né, algo que seja simplório ou talvez sem significado, mas que muito pelo contrário, nós possamos juntos aqui pensar no significado da ceia, né, quando então ela foi determinada, né, para a igreja pelo Senhor Jesus. Então, com certeza, nós temos 5 textos da palavra do Senhor que fala da celebração da ceia, né? Tem um texto que está lá em Mateus capítulo 26, do 17 ao 30, né? Fala sobre a ceia. Então, os evangelhos sinópticos, né? Marcos capítulo 14, do 12 ao 26, fala da ceia. Lucas 22, do 7 ao 23. João no capítulo 13, do 1 ao 30, e 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 30, né? Então, no Novo Testamento, nós temos essas definições aqui claramente de como deve ser celebrada a ceia do Senhor, né? Então, ela está relatado nessas passagens, né? E interessante que nós vamos falar, eu até peço já que se posicione aí, Mateus, em Lucas, capítulo 22, do 7 ao 16. Eu vou usar 2 textos para a nossa reflexão, juntando um texto ao outro. Eu quero falar da celebração da ceia, no momento que ela acontece, né? Ela antecede o momento em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, é crucificado, é um período já que ele anuncia então a sua morte, e aí então ele estabelece ali o momento da celebração da ceia, e ela é celebrada por um público restrito. Quem estão presentes naquele momento da celebração da ceia? Os 12 discípulos, né? Com Jesus, 13. Então, 13 pessoas participaram daquele momento da celebração da ceia. Um deles, né, Judas, acaba se perdendo, né? E aí então, mas tudo bem, de qualquer forma, nós temos ali naquele momento a celebração da ceia acontecendo com 13 pessoas, o Senhor Jesus, mais 12 discípulos, né? E então nós estamos ali no momento restrito e no momento para uma liderança, né? Aqueles que formariam a igreja no futuro, né? Aqueles que dariam continuidade à obra do Senhor Jesus, né? Então eles seriam aqueles que dariam continuidade, exceto Judas Iscariotes, que sairia, né, do grupo, mas aquele público que estava ali, eles estavam então aprendendo o que é ser de fato igreja, como deveriam agir. Então, como tema da nossa mensagem nessa noite, eu quero que você pense o seguinte, ó: quem anda em obediência participa do sobrenatural de Deus. Quem anda em obediência participa do sobrenatural de Deus. Repete comigo: quem anda em obediência participa do sobrenatural de Deus. A proposta minha é exatamente essa nessa noite, né? Nós pensarmos que se nós andarmos em obediência ao Senhor, nós participamos então do sobrenatural de Deus, né? Evidentemente que é tudo que nós queremos como servo do Senhor, é participar do sobrenatural de Deus. Então nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor e depois vamos, dentro do texto mesmo, tirar algumas aplicações para nós então. Começando lá em Lucas capítulo 22, a partir do 7 nós vamos até o 16, depois nós vamos pular para João, tá bom? Vamos lá. Finalmente, preste atenção na leitura da palavra, só para que você possa se contextualizar, para que a gente possa perceber o que aconteceu, para que nós hoje estivéssemos juntos aqui celebrando a ceia. Então algo aconteceu, né? Algo foi determinado para que nós hoje estivéssemos juntos aqui, então fazendo exatamente aquilo que o Senhor Jesus determinou que nós fizéssemos. A sua igreja fizesse isso até o dia que Ele voltará para buscar a sua igreja. Finalmente chegou o dia da festa dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Vamos lá. Jesus enviou Pedro e João, dizendo:
vão e preparem a refeição da Páscoa para nós comermos. Onde queres que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará a vocês uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Agora vai para João, no capítulo 13. Então você percebeu o que aconteceu até esse momento. Então Jesus comissionou 2 dos seus discípulos para que fossem preparar a ceia. Então eles foram, e nós vamos comentar sobre isso, a maneira com que eles foram. Algo especial Jesus determinou que aconteceria. Então isso tem muito a ver com a onisciência do Senhor Jesus. Vamos falar sobre isso. E aí tudo acontece como Jesus definiu que aconteceria. E agora naquela leitura, nessa leitura que nós estamos aqui em Lucas, parou naquele momento que Jesus, já à mesa com seus discípulos, diz: eu desejei ansiosamente. Olha que coisa linda, volta no 15. Eu amo esse texto. Volta no 15, por favor, Mateus. Finalmente chegou o dia ele lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Eu amo esse texto, irmãos, eu amo de paixão. Quando Jesus diz isso: eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. A maneira com que Jesus coloca o seu coração diante dos seus discípulos, dizendo da alegria que ele tinha naquele momento de estar ali junto com os seus discípulos, E da mesma forma eu quero entender que o Senhor se alegra quando nós aqui juntos estamos também celebrando a ceia do Senhor. Aí no verso 16, depois dele ter dito isso, diz assim: pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Então, esse ponto que nós paramos aqui, ele já está à mesa com seus discípulos, e agora acontece algo também muito interessante, que está lá em João, no capítulo 13, a partir do verso 4. João 13, 4. Então ele está sentado à mesa. Lembre-se que não é como nós nos sentamos à mesa, com cadeira. Lembre-se que a mesa era algo numa altura bem próxima ao chão, e eles estavam sentados ao chão, Então eles estavam sentados no chão, todos eles ali em volta de uma mesa. Não é como está pintado lá no quadro, de quem é mesmo, quem é o autor daquele quadro? Fala aí. Da Vinci, Da Vinci. Então não é a Santa Ceia, o quadro conhecido como a Santa Ceia, não é daquele jeito não, Ali foi o autor ali, o pintor, que teve aquela ideia ali, mas não é daquele jeito. E agora então observa o que aconteceu. Levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Então chegou até Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde porém entenderá. Pedro disse: nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não tem parte comigo.
Simão Pedro respondeu: então, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Verso 18, verso 17 é o último para nós. Volta no 16. Interessante que ele diz assim: em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Então, claramente, ele está falando ali para os seus apóstolos, aqueles que estavam sendo comissionados, para que tão logo, Jesus fosse crucificado, ressuscitasse, voltasse para o Pai, eles dessem continuidade à obra do Senhor. Então eles seriam os apóstolos, os enviados. Então Jesus estava ali naquele momento, trabalhando com aquele público dele ali, ensinando os fundamentos da ceia, ensinando os fundamentos para que aquele público ali pudesse dar exemplo do que é ser um cristão. Então eles estavam recebendo do Senhor Jesus o ensinamento, para que então depois eles fossem exemplo também. Agora voltando lá em Lucas capítulo 22, no verso 7, vamos caminhar um pouquinho nesse texto. A minha proposta nessa noite é caminhar nesse texto, para nós tirarmos chaves espirituais para o nosso ensinamento aqui nessa noite, disso que aconteceu, para nós aprendermos e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nosso coração em alguns fundamentos dessa palavra. Então foi um momento muito especial, um momento que aconteceu ali, quando nós pegamos lá então Lucas, bota lá Mateus, Lucas capítulo 22 no verso 7, já começa ali algo importante para nós percebermos aqui então. O fundamento daquilo que estava acontecendo era alguma coisa que vinha lá do Antigo Testamento, lá, bota lá, Lucas capítulo 22 verso 7, Lucas 22, 7. Finalmente chegou o dia da festa dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro. Então, Pascal. Então aqui é a celebração da ceia em relação à Páscoa, Então a Páscoa estava sendo celebrada, ia ser celebrada, e a Páscoa remonta ao quê? Ao tempo lá da libertação do povo de Deus lá do Egito, Nós vamos achar isso lá em Êxodo capítulo 12, quando então é estabelecida a ceia lá ainda com os judeus, e isso vem historicamente, isso foi estabelecido, e agora então nesse momento, Jesus então, seguindo esse preceito, ele nesse momento vai fazer o que é a celebração da ceia no momento da Páscoa. Então ele é o próprio Cordeiro, nesse ato aqui, é o próprio Cordeiro se preparando para o sacrifício. Isso é importante que nós percebamos, que agora ele possivelmente, evidentemente, participou de muitas outras celebrações de ceias, mas essa em especial ele agora se colocava como o próprio Cordeiro que seria sacrificado por todos nós. Amém, igreja? Então esse ponto aqui é importante, que a palavra do Senhor já monta essa história já nesse fato de que Jesus ali então é o Cordeiro que agora então está preparando o seu próprio sacrifício em benefício de todos nós. Amém, igreja? Amém? Aí interessante
que logo em seguida algumas coisas vão acontecer. Vamos lá, coloca no verso 8. E aí vai se sucedendo a maneira com que Jesus agiu para que acontecesse a preparação da ceia. E a partir daí eu queria que nós pudéssemos pensar algumas coisas. Por exemplo, ele diz assim, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a refeição da Páscoa para nós comermos. Ele enviou Pedro e João. Me chama a atenção quando ele comissiona esses dois discípulos, né, que aqui vão ser chamados aqui de apóstolos, mas só de fato apóstolos eles serão só depois da ressurreição de Jesus. Mas aqui então esses dois discípulos, eles são totalmente diferentes um do outro, né? Quando nós pensamos em Pedro, né, aquela pessoa mais, né, voluntarioso, mais, né, cheio de gás, cheio de vontade, e quando a gente vê João mais melancólico e até às vezes um pouco mais também bravio, né? Quando, por exemplo, ele pergunta se Jesus quer que eles façam cair raios sobre Samaria, né, naquele momento. Então eu acho interessante aqui nesse momento desse comissionamento, quando duas pessoas totalmente diferentes são colocadas para agir, para fazerem alguma coisa na obra do Senhor. Isso para mim já chama alguma atenção, quando nós precisamos andar em obediência, quando ainda que às vezes nós estejamos com alguém diferente de nós na obra do Senhor, que nós devemos nos dedicar a fazer aquilo que o Senhor nos propõe fazer, sem olhar ou sem criticar ou sem colocar empecilho no fato de que muitas das vezes nós temos diferença uns dos outros. E de fato temos, nós somos diferentes, mas somos reunidos numa mesma causa. Então esse ponto aqui para mim é um ponto importante para nós pensarmos na nossa própria comunhão como servos do Senhor. Saber que muitas das vezes nós estamos, né, em algo que nós devemos fazer, um trabalho que devemos desenvolver, e nem sempre nós temos personalidade semelhante, nós não somos iguais, somos diferentes. Mas essa nossa diferença não pode ser algo que nos impeça de fazer aquilo que o Senhor nos propõe a fazer. Então esse ponto é uma chave muito especial para nós, uma chave espiritual, que nós na obra do Senhor, né, ainda que tenhamos nossas diferenças, aquilo que nos junta, aquilo que nos iguala é muito mais forte, o sangue do Senhor, o chamado do Senhor. Então não deixemos que nada venha nos impedir, que ainda que tenhamos as nossas diferenças, de cumprir com aquilo que é obra ou que o Senhor tem nos dado como missão. Amém, igreja? Amém? Então esse ponto aqui eu já entendo que é um ponto importante para que quem anda em obediência participa do sobrenatural de Deus. Então que nós não tenhamos empecilho na questão do nosso relacionamento para podermos atingir o alvo que o Senhor tem colocado diante de nós. Então muitas das vezes o que tem atrapalhado muito a obra do Senhor é a crítica, né, ou a maneira de olhar para o outro com desprezo. Isso não deve acontecer no meio do povo de Deus. O povo de Deus tem que ser aquele que vive realmente como irmão em Cristo. Aquilo que nos une é maior do que aquilo que possa faça a nossa diferença na nossa maneira de ser, na nossa cultura, na nossa educação, né, financeiramente, seja como for. Então ele vão e preparem a refeição da Páscoa para nós comermos. Então vão preparar o que. Então eles já sabiam o que deveriam fazer. Quando Jesus fala, vão e preparem a Páscoa, a refeição da Páscoa, eles já sabiam exatamente o que deveria ser feito para essa preparação da Páscoa, né? Então vão e preparem. Então vocês já sabem o que tem que fazer, façam aquilo que deve ser feito. Eu acho que esse ponto também aqui é importante, né? E aí vamos lá, vamos mais um pouquinho, verso 9. Onde queres que a preparemos? Perguntaram, interessante, aonde? Eles perguntaram aonde, não como. O como eles já sabiam. Então muitas das vezes estão querendo inventar. A gente não tem que inventar. O como nós já sabemos. A questão aqui era o aonde. Aonde tu quer que nós preparemos essa ceia? É interessante essa questão então, né? Aonde tu quer, Senhor, que nós preparemos? A pergunta não é uma pergunta no sentido de como fazer, porque como fazer, todos nós temos que saber, temos a obrigação de saber, uma vez que nós somos orientados pela palavra do Senhor. O como, todos nós sabemos. Então, obedecer à palavra do Senhor é o como.
como fazemos, nós sabemos. Ou seja, se eu ando em obediência, eu sei como devo andar, o como devo fazer. A questão aqui que eles levantaram foi só o onde. Aonde tu quer que nós façamos, Senhor? Então, novamente, firmando para você, para nós, irmãos, que essa questão da obediência aqui está muito clara. Eles querem saber o onde, Senhor, aonde tu quer que nós façamos. Vamos lá. Verso 10. Ele respondeu, e aqui é algo interessante, ele respondeu, ao entrarem na cidade, que cidade? Jerusalém. E entrar na cidade de Jerusalém não é simplesmente entrar no canto do rio, que só tem uma entrada. Ao entrar no canto do rio só tem uma entrada. Mas ao entrar na cidade de Jerusalém, são 12 entradas, pelo menos pelo que eu já ouvi, né? E aí, amém? Alguém sabe confirmar? Pelo menos 12, né? Entradas diferentes tem na cidade de Jerusalém. Então, ao entrarem na cidade, olha que coisa interessante, ao entrarem na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Um homem com um pote de água. Já tem outra coisa interessante aqui para perceber. Um homem com um pote de água, normalmente quem tinha pote de água não era homem, era mulher. Então, ao entrarem na cidade, 12 entradas diferentes. Um homem com um pote de água, tem alguma coisa também diferente aí, porque um homem com pote de água normalmente teria que ser uma mulher com pote. Um homem com pote de água. Um homem com pote de água encontrará vocês. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Então, aqui, entendendo essa questão aqui, olha só, que coisa interessante. Jesus colocou para eles algo que, sinceramente, irmãos, eu estou precisando melhorar, porque eu entraria com uma série de perguntas aqui, e eles não perguntaram nada, irmãos. A palavra do Senhor está nos relatando aqui que Jesus informou o que eles deveriam fazer, e eles foram e simplesmente fizeram, sem nenhuma questão a ser colocada. Ao entrarem na cidade, então eles foram para a cidade. Um homem com um pote de água encontrará vocês. Sigam-no até... A cidade de Jerusalém, naquela época, deveria ter milhares de pessoas morando lá. Milhares de pessoas. Além de ter mais de uma entrada, como eu falei, 12 entradas. Pessoas, de repente, com pote de água, pode ser que encontre muitos também. Vamos lá. Verso 11. Digam ao dono da casa, o mestre pergunta onde é o salão de hóspedes, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos. Volta novamente para o anterior. Então aqui tem uma questão muito interessante. Quando eu estava pesquisando, né, quando eu li esse texto, com a intenção de trazer para nós aqui essa reflexão, vendo lá os comentários bíblicos, alguns comentaristas vão dizer que talvez Jesus tenha preparado antecipadamente tudo o que aconteceria tal, e por essa razão ele orientou os seus discípulos a fazerem isso que ele disse para fazer. Mas a maioria dos comentários bíblicos, inclusive a minha Bíblia aqui, vai falar da onisciência de Cristo. Ou seja, aquilo que ele estava determinando que fosse feito era algo da sua onisciência, ou seja, eles estariam indo para algo que aconteceria de uma maneira sobrenatural. Amém, igreja? Amém? Eu entendo assim, que então eles estavam caminhando em obediência ao Senhor, e por essa razão, sendo obedientes, eles participariam do sobrenatural de Deus. É isso que eu quero que nós possamos perceber. Então eles foram obedientes, eles foram à cidade, entraram pela porta que eu não sei qual foi, entraram por uma porta, eles encontraram um homem que realmente estava com esse jarro. Olha que coisa, irmão. Chegou naquele lugar, encontrou um homem que estava com jarro e seguiram ele até a casa onde ele entrasse. Então eles tiveram que entrar na cidade e, veio o homem ali com um jarro de água. Vou atrás dele. Não disse que ele tinha que falar com ele não, foram atrás dele. Aí se ele de repente parou, eles pararam também, esperaram um pouco. Se ele andou, falou, de repente parou ali numa barraca, alguma coisa assim, lá no quiosque do McDonald's, comprou lá alguma coisa e tal. E aí ele foi indo, e eles indo atrás, vou atrás dele, onde ele foi eu vou. E aí, quer dizer, o tempo que eles levaram é o tempo que aquele homem levou para fazer o caminho que ele tivesse que fazer. Então eles estavam ali seguindo aquele homem, no tempo que aquele homem fosse andando, até onde ele chegaria, que era onde Jesus falou que eles deveriam entrar atrás dele. Percebe isso?
Então eu quero para nós, que nós possamos perceber o quanto que Pedro, nervoso como era, João, calmo do jeito que ele era, então de repente um controlando o outro, não, calma, não fala não, vai, não, e um ajudando o outro, e foram juntos caminhando até o momento que aquele homem, né, no tempo dele, chegasse ao lugar aonde Jesus disse que ele chegaria. E aí, novamente, eu trago para nós a chave espiritual para nós aqui também, é a questão da paciência. O quanto que nós temos tido paciência, o quanto que nós temos vivido a intensidade da palavra para saber que tudo se cumprirá conforme o Senhor determina que vai se cumprir na nossa vida. Ter a paciência, ter a submissão à palavra do Senhor, fazer como o Senhor mandou. Então, vamos lá, bota no verso 11. E digam ao dono da casa. Então, olha só, naquele momento que aquele homem entrou naquela casa, então nós já percebemos que ele era o quê? Um servo. Ele era um servo de alguém que morava naquela casa. Porque quando ele entrou, pronto, já não, o papel que ele deveria cumprir na história, ele já cumpriu. E agora ele sai da história, e quem entra na história agora é o dono da casa. E aí, então, eles vão ao dono da casa. O mestre pergunta: onde é o salão de hóspede no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Interessante, quer dizer, aquele homem, né, recebeu aquela informação ali, daqueles discípulos ali, e aí então ele disponibiliza um lugar para a celebração da ceia. Irmãos, se era Páscoa, todos os lugares naquela cidade deveriam estar ocupados, porque com certeza o fluxo de pessoas buscando um lugar para a celebração da ceia era intenso, pensa nisso. E eles foram a um lugar onde tinha um lugar exclusivo para a celebração do Senhor. E aí então, vamos lá, verso 12. Ele mostrará a vocês uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, façam ali os seus preparativos. Interessante que quando você também vê lá em João, lá depois do capítulo 21, vai ter um momento que depois Jesus ressuscita e os seus discípulos estão hospedados numa sala, você está lembrado? Que aí Jesus aparece para eles, muito provavelmente é nesse próprio lugar aí também. E aí então ele mostrará a vocês uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, façam ali os preparativos. Então ali seria o momento então que agora eles fariam tudo aquilo que o Senhor Jesus determinou que eles fizessem. Então eles iam comprar os pães, iam comprar as ervas, o cordeiro, fazer o cozimento do cordeiro, preparar tudo, deixar tudo do jeitinho que o Senhor Jesus determinou que fizesse. Então observe que tudo aconteceu corretamente. Tudo estava acontecendo corretamente porque eles estavam andando em obediência ao Senhor, fazendo aquilo que é da vontade do Senhor. Vamos embora? Vamos para o 13. 13. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Esse tudo aqui também faz toda a diferença. Tudo como Jesus disse, tudo é tudo. Então se Jesus falou, se a palavra do Senhor diz, então nós temos que crer que tudo acontecerá como a palavra do Senhor define que acontecerá. Tudo, então importante. Se nós então, eu quero também que nós possamos perceber que o espaço para a presença do Senhor, o lugar próprio para que o Senhor fizesse ali a sua celebração da ceia, uma casa apropriada para que o Senhor nela se estabelecesse. Aí eu pergunto aqui para nós todos que estamos aqui, será que a nossa casa, por exemplo, com a presença de alguém nos chamando, a porta ao Senhor, pede que seja apresentado a Ele aqui o lugar aonde Ele estará celebrando a ceia? Será que a nossa casa tem sido uma casa aonde o Senhor nela poderia pousar, como por exemplo aconteceu com Zaqueu? Será? É uma questão importante para nós. Será que nós temos a nossa casa também como um lugar apropriado para que ao chegar ou a presença do Senhor possa estar em nosso meio? Então, com certeza, né, há algo especial
na nossa casa ou no nosso lar que possa dar esse espaço para o Senhor, ou algo que impeça que o Senhor se estabeleça na nossa casa? Muitas das vezes o nosso lar não é um lugar que talvez o Senhor, né, encontre preparado para que Ele se faça presente. E nós precisamos andar em obediência ao Senhor para que o nosso lar possa ser um lugar onde o Senhor se faça presente. Como tem sido o meu lar? Como tem sido o nosso lar? A paz da nossa casa, né? A nossa casa, aquilo que tem dentro da nossa casa é algo que não enaltece ao Senhor, é algo que impede, ou o que tem acontecido dentro da nossa casa, para que nós possamos participar do sobrenatural de Deus, dentro da nossa própria família. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ali o lugar era adequado, ali foi feito o que deveria ser feito. Vamos lá, verso 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Quando chegou a hora. Quando chegou a hora. Fala comigo. Quando chegou a hora. Quando chegou a hora, é no tempo do Senhor, né? O Senhor não atrasa nem adianta, né? O Senhor chega no tempo certo. Então, quando chegou, por que a palavra falou assim? Quando chegou a hora, tudo aconteceu no tempo certo, tudo aconteceu no tempo que o Senhor determinou que acontecesse. Se os discípulos atrasassem 15 minutos ou adiantassem talvez meia hora, não encontrariam talvez aquele rapaz com o seu cântaro ali de água. Eu quero supor isso. Então, ou seja, todas as coisas estavam em sincronia para que tudo acontecesse no momento certo. Então nós devemos entender que tudo na nossa vida acontece no momento certo, segundo a vontade do Senhor. O Senhor nem atrasa nem adianta, o Senhor é pontual naquilo que é propósito dele para a nossa vida. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Isso aqui eu já falei já no começo, né? Esse desejar ansiosamente, para nós, tem que ser algo muito especial, irmãos. O momento que nós nos colocamos aqui na celebração da ceia, lembrando que o Senhor Jesus desejou ansiosamente estar com seus discípulos, estar com aqueles que eram especiais para Ele, como nós somos também, é algo que deve encher o nosso coração de alegria de podermos estar juntos aqui nesse momento celebrativo. É algo especial demais para nós, que nós não devemos fazer isso como como algo mecânico, como algo que não tenha significado. Não, tem que ter todo o significado, tem que ter toda a importância. Algo muito especial aconteceu há 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus se reuniu com pessoas que Ele entendeu e eram de fato aquelas que estariam propagando o Evangelho para que ele chegasse a nós nos dias que nós estamos vivendo atualmente. Então, eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. 16, pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Agora 17, vai lá no 17. Vai o 17, Mateusão. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: peguem o cálice e partilhem uns com os outros. Vamos dar uma paradinha aí, agora vamos lá para João, capítulo 13. Bota a partir do 1. João 13, 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, agora voltando um pouquinho lá atrás, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então esse amor intenso, e ele viu que chegou o tempo. Então, por exemplo, a ceia do Senhor marca o tempo, chegou o tempo, é o momento. Então, por exemplo, quando nós nos reunimos para celebrar a ceia, devemos perceber que chegou o tempo, é o momento. Então, juntos estamos celebrando o momento do Senhor. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo, aquele momento marcante,
aquele momento significativo, que tem que ser para nós também significativo, para nós também marca um tempo, quando nós estamos juntos aqui, né? Nós sabemos o nosso dia, nem a nossa hora, mas estar celebrando a ceia é algo fundamental, para marcar o nosso tempo aqui também, enquanto estamos nesse mundo ainda, porque em breve nos encontraremos com o Senhor, pode ser uns antes, outros depois, ou todos nós na volta do Senhor. Ele iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vamos lá, verso 2. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já tinha induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Outra coisa fundamental aqui: se alguém entre eles não andasse em obediência, esse certamente não participaria do sobrenatural de Deus. E aqui está um que não estava participando, não participaria do sobrenatural de Deus. Alguém que estava entre eles, mas não pertencia. Judas Iscariotes estava então influenciado pelo diabo, que já havia induzido ele a trair Jesus. E quando se fala de traição aqui, irmãos, eu queria ampliar muito essa questão aqui. Eu queria ampliar essa questão porque quando fala de trair Jesus, quando nós trazemos esse assunto para dentro da congregação, trair Jesus é trair o próximo, é trair o irmão, é trair a esposa, é trair o marido, é trair, a traição como sendo algo que macula, algo que destrói a comunhão plena. Então estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Então a traição, então, ou seja, aquele que entre eles estava, mas não andava com eles, não comungava com eles, e essa falta de comunhão coloca essa pessoa, aquele especificamente, e qualquer um que ande dessa maneira, fora do sobrenatural de Deus. Não vive o sobrenatural de Deus quem anda em obediência, e esse aí então é excluído da comunhão. Vamos lá, verso 3. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, pode ir, vamos lá. Verso 4, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura, vamos lá. Interessante que tudo isso aí foi preparado, né, por aqueles discípulos. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Então ele começou, interessante, esse ponto aqui é muito interessante para nós percebermos também. Ele começou, olha, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Começou a lavar. Significa que lavou um, lavou outro, lavou outro. Verso 6. Então chegou, lavou um, lavou outro, não sei quantos lavou, mas foi lavando. Quando chegou em Pedro chegou e falou, disse para ele: Senhor, vai lavar meu pé? Claro, né? Óbvio que eu vou, né? Que pergunta, né? É óbvio, né? Às vezes a gente se coloca numa situação, mas é óbvio que né? Então ele naquela hora ali, Pedrão, né, do jeitão dele, vai lavar meu pé? Então ele se colocou de uma maneira ali contraditória, não querendo, mas aí Jesus fala para ele o quê? Vamos lá, verso 7. Jesus respondeu: você não compreende agora o que estou fazendo. E muitas das vezes nós não compreendemos, irmãos. Muitas das vezes nós não compreendemos o agir do Senhor. Mas quando andamos em obediência ao Senhor, embora não compreendamos, devemos agir segundo aquilo que a palavra nos ensina. Eu não estou compreendendo agora, Senhor, mas eu vou fazer, porque assim a tua palavra me ensina que devo fazer. Então, por exemplo, quando ele fala aqui de lavar os pés uns dos outros, por exemplo, o exemplo que ele estava dando é que ele estava lavando o pé de alguém que inclusive iria traí-lo. Quantas das vezes nós somos chamados a perdoar, às vezes pessoas que nos ofenderam, ou somos chamados a agir em favor de alguém que muitas das vezes são pessoas que nós talvez nem gostássemos muito de conviver com elas, mas nós devemos fazer, porque isso é exemplo que o Senhor nos dá. Vocês não compreendem agora o que estou fazendo, mas façam. Então muitas das vezes nós temos recebido do Senhor, às vezes,
né, ordenanças, temos recebido os mandamentos, e muitas das vezes nós não estamos andando em obediência ao Senhor, porque é o nosso ego, a nossa maneira de olhar para nós mesmos nos impede de agir da maneira que o Senhor quer que nós estejamos agindo. Hoje pela manhã, quando nós estávamos falando lá em 2 Coríntios capítulo 2, quando o pastor Jorge estava ministrando aqui a lição da EBD, foi muito falado sobre a questão do perdão, sobre a dificuldade que nós temos em perdoar. Quando então a palavra diz que nós devemos perdoar, foi até bem levantado pelo nosso irmão Márcio, quando diz lá a palavra: se teu irmão vier pedir perdão a você 7 vezes no dia, perdoa-o. Mas é só quando o irmão vir pedir perdão que eu devo perdoar? Não, se eu tenho o Espírito Santo do Senhor, eu já tenho um espírito perdoador. Independente daquela pessoa vir me pedir perdão, eu já perdoei. Você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, você entenderá. Então, nós, enquanto vivemos aqui em obediência ao Senhor, muitas das vezes não compreendemos o agir do Senhor, ou muitas das vezes o como devemos agir em favor daquilo que o Senhor define que devemos fazer. Mas um dia nós teremos claramente aquilo que o Senhor tem nos ensinado como nosso resultado. Vamos lá? Verso 8. Pedro disse: nunca lavarás os meus pés. Jesus pegou pesado: nunca lavarás meus pés, né? Então Jesus pegou pesado com ele: se eu não te lavar, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí deu ruim, peraí, Senhor, então tá bom, então já que é assim, lava minha mão, lava minha cabeça, me dá um banho completo. Vamos lá, bota lá, verso 9. Simão Pedro respondeu: então, Senhor, não apenas os pés, mas também a mão, a cabeça, né? Ele queria logo um serviço completo, um lava-jato completo, né? Mas Jesus disse então, vamos lá, verso 10. Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Aí Jesus fez uma colocação, né? Assim, ele quis explicitar a questão do espiritual e do físico, né? Porque ele, quando fala está todos limpos e precisa lavar apenas os pés, ele estava falando do físico. Mas quando ele disse que nem todos estão limpos, ele estava falando do espiritual. Porque convenhamos, né? Aqueles homens todos que estavam sentados ali, né? Ninguém usava meia, né? Ninguém usava sapato, tênis, nada, era tudo pezão descalço, sandália, né? Não tinha pedólogo, que chama, né? Como é que chama? Podólogo, não tinha podólogo, não tinha, né, negócio de cortar a unha, então eram uns pezão, né? E ali Jesus lavou aqueles pés que realmente precisavam ser lavados, porque por causa da poeira, então Jesus ali lavou os pés, e ele fez essa ilustração de dizer que alguns precisavam, né, de ser todo limpo, ó. Todo o corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Aí vamos lá no verso 11. Jesus sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Irmãos, tremendo, porque ainda que nós possamos de alguma maneira esconder de outros, do Senhor nada é escondido. Do Senhor nada é escondido. Então, como nada é escondido do Senhor, certamente quando o Senhor então identifica, como foi identificado ali, certamente não há que se participar do sobrenatural de Deus, aquele que é identificado como traidor. Vamos lá, verso 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus vestiu a capa, voltou ao seu lugar e então perguntou: entendem o que fiz a vocês? Aí que está a grande questão. A questão é que tudo que Jesus estava mostrando, toda a maneira dele agir, é algo que era um ensinamento. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês perceberam o trato que vocês devem ter uns com os outros? Vocês são líderes, vocês estão na liderança, vocês estão formados aqui, vocês estão sendo preparados para algo muito maior, e vocês precisam entender o que ele está dizendo ali, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e realmente eu sou, e se eu fiz isso com vocês, por que vocês então não haverão de fazer uns com os outros, para que então vocês sejam exemplo para outros também? Então é isso que nós devemos pensar na questão da obediência, o quanto que nós aprendemos e temos aprendido, e muitas das vezes não estamos servindo de exemplo,
como deveríamos ser. Verso 13, vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Ele não está abrindo mão da sua posição, ele é o mestre, ele é o senhor, ele tem a sua posição, como nós temos a nossa posição também, como servos do Senhor, como aqueles que somos comissionados para o Senhor, mas nós devemos ser exemplo para todos os outros. Vamos lá, dentro da nossa casa a começar, né? Pois bem, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei o pé de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros, porque estava havendo briga, estava havendo confusão, quem ia ser o primeiro, quem ia ser o segundo, quem ia estar no tal lugar, quem ia ficar em outra posição. Peraí, isso não cabe no meio de vocês, não existe esse tipo de disputa, não pode haver essa disputa, cada um é comissionado segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus dá capacidade, cada um tem a sua capacitação, mas todos devem respeitar uns aos outros e devemos lavar os pés uns dos outros, devemos entender que nós devemos cuidar uns dos outros, e se não estamos agindo dessa maneira, não estamos seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Verso 15, eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Vamos lá? Em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Então ninguém daqueles que estavam ali poderiam ser considerados maior do que aquele que estava comissionando eles. Então, se Jesus fez, como alguém pode não fazer aquilo que o que envia fez por eles? Então, como não fazer? Devemos fazer, porque quando não estamos fazendo, não estamos andando em obediência ao Senhor. E aí volta aqui a questão do tema da mensagem, né? Quem anda em obediência participa do sobrenatural de Deus. Quando eu não obedeço ao Senhor, quando eu não faço pelo próximo, quando eu não faço pelos meus irmãos aquilo que eu deveria fazer, como sendo aquele que cuida um do outro, eu não estou obedecendo. Não estou obedecendo e não participo do sobrenatural de Deus. Verso 17. Agora que vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Bem-aventurados serão se as praticarem. Bem-aventurados, mais que felizes, bem-aventurados, participantes da glória do Senhor, do sobrenatural de Deus. Vamos lá. Não me refiro a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura: aquele que partilha do meu pão voltou-se contra mim. Até nós estamos no verso 18, né? Passei um pouquinho mais. Agora sim, pronto, chegamos no ponto aqui que eu gostaria de, nesse momento, em nome de Jesus, à luz de tudo que nós falamos, né, que foi falado aqui, melhor dizendo, e que você pode compreender o quanto é qual é a importância da obediência para que tudo aconteça como o Senhor, né, define que deve acontecer na nossa vida. Eu queria agora, nesse momento, entrar na celebração da ceia. Nós vamos agora, então, para Lucas 22, a partir do 17. Então agora sim, nós vamos para a celebração da ceia. Eu quero nessa hora, em nome de Jesus, orar, né? Eu quero orar, porque à luz do que nós entendemos até esse ponto, o Senhor Jesus estava até esse momento ensinando aos seus discípulos que eles deveriam andar em obediência, porque esse andar em obediência significava para eles toda uma diferença. Andar em obediência significa participar do sobrenatural de Deus. Andar em obediência significa ser bem-aventurado. Andar em obediência significa ser bem-aventurado. Então eu queria orar nessa hora em nome de Jesus, porque se há algo que o Espírito Santo de Deus possa ter mostrado em teu coração nessa noite, agora, né, essa altura da mensagem, que você precisa se consertar, algo que você precisa melhorar, perdão que precisa ser liberado, o distrato que você fez com alguém, ou alguma coisa que você falou, a ofensa que você fez, ou algo que você precisa fazer, o perdão que você precisa liberar. Eu queria nessa hora, em nome de Jesus, orar por você e por mim, né? Claro, evidentemente, né, que quando nós pregamos a palavra, nós não estamos só pregando para quem nos ouve, mas para nós também, né? Então nós vamos nessa hora, em nome de Jesus, orar ao Senhor, para que o Senhor trate no nosso coração aquilo que tem sido para nós, talvez, a desobediência. Algo que tem nos feito agir errado dentro da nossa própria casa, muitas das vezes no nosso relacionamento conjugal, né? A maneira com que agimos, às vezes, a maneira que temos falado um com o outro,
talvez a maneira com que você tem tratado seus filhos, talvez a maneira com que você esteja tratando a sua família, os relacionamentos, né? 90% dos nossos problemas são, né, são de relacionamento, né? Poucos dos nossos problemas são relativos à nossa saúde, muito mais são relativos ao nosso relacionamento. Então eu quero orar nessa hora em nome de Jesus, para que você possa, em nome de Jesus, né, à luz daquilo que o Espírito Santo de Deus está te falando, que você possa nessa hora pensar na obediência ao Senhor. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu santo nome, Pai. Nós queremos nessa hora, em nome de Jesus, Senhor, te agradecer por essa palavra, Pai querido, por isso que é contado na tua palavra, Pai querido, que tudo que é contado é para a nossa salvação, Senhor, é para nosso crescimento, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, quando nós percebemos, ó Pai querido, o teu ensinamento aos seus discípulos, naquele momento em que seu filho, Senhor, meu Deus, se colocou ali na celebração daquela ceia, Senhor, e que para nós é exemplo também, Senhor, meu Deus, que nós possamos nos consertar, corrigir, ó Pai querido, aquilo que porventura tem nos impedido, Senhor, de participar do sobrenatural no nosso dia a dia, Senhor. Podermos, ó Pai querido, sentir melhor a Tua presença, Senhor, porque certamente os nossos pecados, ó Pai querido, fazem separação entre nós e Ti, Senhor. Então, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, Tu que conhece cada um, sonda os nossos corações, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau, Pai querido, para que, Pai amado, o Teu povo, Senhor, possa buscar cada vez mais, Senhor Deus, ser exemplo, como ali os teus discípulos foram ensinados, que assim como eles receberam o exemplo, deveriam ser exemplo para outros, Senhor, que nós sejamos também exemplo, Pai querido, a começar da nossa casa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, tira de nós tudo que tem nos impedido, Senhor, de andar em obediência, fazendo a Tua vontade, Senhor. É a oração que eu faço, meu Deus, na certeza que sou ouvido, porque oro em nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Tu digo comigo? Amém. Alguém nessa noite, aqui antes de nós celebrarmos a ceia, tem andado em desobediência e nessa noite resolve então dizer para o Senhor: Senhor, eu quero voltar a estar em comunhão, eu quero voltar a andar segundo a Tua vontade, eu quero Te dar oportunidade nessa hora. Se você levantar a sua mão assim, eu vou compreender que você quer uma oração. Alguém nessa noite quer se reconciliar, quer voltar, né, ao aprisco do Senhor. Alguém nessa noite, em nome de Jesus, quero Te dar a oportunidade, levanta a sua mão. Alguém queira nessa noite receber Jesus como Senhor e Salvador, se há alguém entre nós também que queira. Não, amém, Deus abençoe. Nós vamos então, eu quero convidar então os diáconos que venham estar comigo aqui. Nós vamos dar continuidade lá, Mateus, a partir do verso 17 de Lucas, né? Lucas, a partir do verso 17. Nós vamos então celebrar a ceia, dando continuidade àquilo que Jesus estava fazendo ali com seus discípulos. Amém? Então assim, né? Vamos continuar então aqui, ó. Então até o ponto que nós chegamos, Jesus então faz tudo aquilo que Ele fez, né? Lava o pé dos seus discípulos, diz ali então a eles que Ele deu o exemplo para que eles também seguissem, e logo agora em seguida Ele então faz a celebração da ceia. Tirou lá? Bota lá, volta lá, querida Laís, volta para mim por favor lá em Lucas 22, a partir do 17. Assim diz a palavra do Senhor: recebendo um cálice, Ele deu graças e disse: peguem o cálice e o partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isso é meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, Ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Mas saibam que a mão daquele que há de me trair está comigo à mesa. O Filho do Homem irá como foi determinado, mas ai daquele por quem é traído. Ao 23, né? Eles começaram a perguntar uns aos outros:
qual deles faria aquilo. Interessante essa passagem, né? Se nós olharmos lá em 1 Coríntios capítulo 11, que aí eles começaram a perguntar ali quem seria, né, que estaria enquadrado naquilo que Jesus estava falando ali, para nós vermos o quanto é enganoso o coração do homem, né? Então ele estava ali naquele momento colocando uma situação em que os discípulos certamente ficaram ali, né? Será que sou eu? Será que sou eu? Tanto que depois ficam nessa questão. E aí, se você olhar lá em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo, quando ele então fala da ceia, ele tem um versículo que ele coloca ali, né, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que ele diz assim, ó: examine-se o homem a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. É o que faz conexão com aquilo que está lá em Lucas. Então, em nome de Jesus, nessa hora eu quero estar orando, né, que você possa nessa hora, meu irmão, minha irmã, à luz daquilo tudo que nós vimos até esse momento, nesse momento nós vamos participar da ceia do Senhor, que seja algo especial para todos nós que aqui estamos, né? Um momento santo, é um momento de separação, um momento que nós estamos juntos aqui, fazendo aquilo que o Senhor Jesus determinou que nós fizéssemos. Então, que você possa nessa hora, em nome de Jesus, se colocar diante do Senhor, peça perdão, participe da ceia, né? Se coloque diante do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Eu estaria orando então em nome de Jesus. Abaixe a sua fronte, vamos orar? Senhor, louvado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Agora aqui, Senhor meu Deus, a tua igreja reunida, Senhor, em obediência a ti, Senhor, celebra a ceia, Senhor, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, vem de encontro, Pai querido, a cada um de nós que aqui estamos, ó Pai querido, que iluminados somos pela tua palavra, Pai querido, exortados somos, ó Pai querido, pelo teu Santo Espírito, Pai querido, e identificamos em nós, ó Pai querido, aquilo que precisamos nos dirigir a ti, Pai amado, pedindo perdão, Senhor. Ó Senhor, tu conhece cada um de nós, tu sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas lutas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai querido, nos fortalece, Pai querido, a nossa caminhada, Senhor, para que possamos andar em obediência a ti, Senhor, para que dessa maneira possamos provar cada vez mais do teu sobrenatural na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, clamamos, ó Pai querido, por essa ceia que agora será servida, pelos elementos que serão servidos aqui, Senhor, que sejam para todos nós, ó Pai querido, um sinal de alegria, Senhor, pela certeza que temos, ó Pai querido, que a tua palavra se cumprirá no tempo certo, Senhor. Teu filho Jesus falou que nos buscará a tua igreja, Senhor. Então, Pai querido, confiados que somos nessa tua promessa, na promessa do teu filho, Pai querido, que nós nessa hora clamamos em nome do teu filho Jesus, que tu nos abençoe, Senhor. Assim oramos em nome do teu filho Jesus, que o povo de Deus diga comigo, amém, glória a Deus. Aqui não é
Alguém ficou sem receber o primeiro ou o segundo elemento? Levanta sua mão se alguém ficou sem receber. Todos receberam. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Teve uma vez que eu fiz assim, vou fazer novamente. Coloca o pãozinho como se fosse uma bandeja, e você tem aqui o cálice também, e você vai servir alguém, vai ser servido por alguém. Vamos fazer isso, vamos ficar em pé? Sirva e seja servido, né? Vamos fazer, né, simbolicamente aquilo que o Jesus falou. Vamos servir uns aos outros aqui, compartilhando aqui em nome de Jesus. Irmãos, eu estava continuando aqui, nós estamos celebrando a ceia, tá, irmãos? Eu estava lendo a respeito da celebração da ceia, como antigamente se fazia nas igrejas, e pelo que consta, né, nas histórias, né, que antes as igrejas serviam a ceia, o suco de uva, né, era um cálice grande, e o diácono ia servir na ceia com a toalhinha, né? Aí a pessoa bebia, ele com a toalhinha limpava aquele lugar e dava para o outro com a toalhinha limpando aquele lugar. Eu vi isso, né, irmão? Será que aconteceu isso mesmo? Aí eu falo assim, que nojo nada, irmãos. Glória ao Senhor, nós somos juntos, né, irmãos? Então era uma bandeja, um cálice grande, aí bebia, toma aqui, bebe aqui. Aí, alguém falou isso aí, quem falou? Soninha? É mesmo, Soninha? É da tua época? É mesmo, Soninha? Hã? Era assim, tá vendo? Quem sabe disso? Alguém mais sabia disso? Olha lá, mas tem mais gente que sabe, tá vendo? Glória a Deus, né? Então assim, tá bom? Então nós, nesse ato agora, então nós vamos celebrar aqui, comamos e bebamos em nome do Senhor Jesus para a honra e glória do Senhor. Vamos comer. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de Tua igreja aqui reunida, Senhor, celebrar a vida em Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque assim faremos como Tu determinou que fizéssemos, Senhor, até o dia que Teu Filho voltará para nos buscar, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos, ó Pai, Tua igreja aqui reunida, em nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Estão junto comigo? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Vamos então, encerrando aqui para a nossa atualização da nossa agenda, né? Primeiro saber com a irmã Luciete como é que está lá a nossa irmã Julieta. Tá bem? Graças a Deus, né? Sofreu uma queda ontem. Tá bem mesmo. Tá, graças a Deus. Células então, né? Terça-feira temos frutos da rede.
na casa da nossa irmã Cíntia, Firme nas Promessas, na casa da nossa irmã Marlene Brito, Cantinho de Cristo. Vai ser aonde, Cantinho de Cristo? Da nossa irmã Severina, aqui, né? O que mais? Habitar na Zeni, irmã Zeni, e Atitude Vigilante lá na casa da nossa irmã Vanessa. Quarta-feira nós temos culto de oração às 20 horas e Mensageiras do Rei às 20 horas também. Quinta-feira, lançando a rede, vai ser quinta-feira? Lançando a rede, né? Excepcionalmente, né? Vai ser na casa da irmã Lúcia. Vai ser aqui na casa da nossa irmã Lúcia. Sexta-feira, célula multiplicar, 19 horas dos adolescentes, lá na casa da irmã Michele. O que mais? Domingo, não haverá atividade na parte da manhã. Então, nós não teremos culto na parte da manhã, por causa das eleições. Então, né, uma série de irmãos envolvidos com algumas atividades, né, outros vão votar fora. Então, nós não teremos atividade na parte da manhã. E à noite, normal, tá, irmãos? Culto de celebração às 19h10, normal, no próximo domingo. O que mais? Os diáconos de plantão, nosso irmão Marco Andrade e a nossa irmã Márcia Pacheco. Cantina, hoje nós temos um fricassê com arroz. É de ontem? É aquele de ontem? É de ontem, mas não quer dizer que é de ontem, mas é uma delícia, irmão. Oh, pastor, que indecente, que coisa, que horrível, né? Foi horrível. Ó, mas é de ontem, mas é uma delícia, irmão. Foi do meu aniversário. Ó. Tá aprovado, não tá? É um fricassê com arroz e copo de refrigerante, R$10. Quem veio ontem pegou 0,800. Quem veio hoje vai ter que, né, morrer numa plata aí. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Tá uma delícia, hein? Eu, com certeza. Vamos orar. Ai, Jesus. Vamos orar. Vamos orar. 63 anos, irmão, acho que eu estou ficando um pouco meio esquisito. Vamos lá. Senhor, louvado e glorificado seja o teu santo nome, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus por esse tempo que passamos juntos aqui, Senhor. Glória seja dada ao teu nome, Senhor, pela comunhão, né, pela presença do teu Santo Espírito, pelo partir do pão, Senhor, por tudo, Pai querido, que tu tem falado a nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nossa mente, o nosso coração, Senhor, seja cada vez mais, Senhor, transformado pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos praticar em nossas vidas, Senhor, aquilo que temos aprendido, Senhor, para andarmos então em obediência a Ti, Pai amado, e o Teu nome ser glorificado através de cada um de nós, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus mais uma vez por cada família aqui representada. Abençoe cada lar, Senhor, que a Tua presença seja, Senhor meu Deus, em cada lar aqui representado. É a oração que eu faço em nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Agora levanta a tua mão. Assim vamos então, ó. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo esteja sobre todos nós, meus irmãos, esteja sobre cada família aqui representada, esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. O povo de Deus diga comigo, amém. Diga para quem está perto de você, Deus te abençoe em nome de Jesus. Abençoa aí, abençoa. Deus te abençoe em nome de Jesus.